Se você já assistiu a Fórmula 1 nos anos 90 e no início dos anos 2000, sabe exatamente o que era ouvir o ronco ensurdecedor dos motores V10 rasgando as retas de Monza, com o lendário Ayrton Senna. Os gritos metálicos ecoando em Mônaco enquanto Senna fazia uma corrida perfeita na chuva, e a sinfonia automobilística de uma era inesquecível da categoria, esses motores, verdadeiras obras de arte da engenharia, marcaram uma das fases mais emocionantes da Fórmula 1, impulsionando alguns dos maiores pilotos da história. Porém, essa era teve seu trágico fim em 2006, quando tudo mudou. A FIA decidiu banir os motores de 10 cilindros numa decisão que até hoje foi mal vista por muitos. O som, o desempenho e até a identidade da Fórmula 1 foram transformados. Muitos acreditam que a categoria nunca mais foi a mesma e que a Fórmula 1 teria morrido. Agora, quase 2 décadas depois, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, mencionou que a Fórmula 1 deveria reconsiderar o retorno dos motores V10, se utilizando de combustíveis sustentáveis para tal feito. E aí que mora a polêmica: será que isso realmente pode acontecer? Ou estamos apenas sendo enganados por promessas vazias? A popularidade do atual presidente não é nada boa, então seria apenas uma cortina de fumaça? Ou de fato poderemos voltar a ouvir a potência do motor? Hoje vamos contar toda a trajetória dos motores V10, do auge ao declínio, e as razões para sua saída e verdade sobre essa possível volta. Os motores V10 dominaram a Fórmula 1 de 1989 a 2005. Eles foram introduzidos como meio termo entre os antigos V12, que eram poderosos, mais pesados, e os mais compactos V8. Mas foi com os V10 que a Fórmula 1 viveu alguns de seus momentos mais incríveis e históricos. Imagine só, esses motores entregavam mais de 900 cavalos de potência e chegavam a impressionantes 19.000 RPM. Isso significava acelerações brutais, velocidades insanas e uma experiência sonora única. Foi parte do que foi e é para muitos a época mais gloriosa, o puro ouro da Fórmula 1 nos seus 75 anos, trazendo nomes lendários e históricos para o mundo das corridas, como Mansell, Damon Hill e Mika Hakkinen. Além disso, na era do V10, testemunhamos algumas batalhas históricas e colossais, como Senna contra Prost, o Schumacher dominando a Ferrari como um rei e até o nosso jovem Alonso trazendo um novo campeão ao esporte. E cada um desses momentos veio embalado pelo som inconfundível desses motores. Mas como algo tão icônico poderia simplesmente desaparecer ou ser substituído? Bom, aí entra a parte polêmica da história. O ano de 2006 marcou o fim de muita coisa, não só a guerra de pneus entre Bridgestone e Michelin, mas o encerramento oficial dos motores V10 na Fórmula 1. A FIA decidiu substituí-los pelos V8 de 2.4 litros, alegando que a mudança era necessária para reduzir custos e aumentar a segurança. O argumento era simples: em teoria, a FIA quis cortar custos e aumentar a competitividade. A Minardi foi comprada pela Red Bull e virou a Toro Rosso, mantendo os V10. Essa decisão não foi tão bem aceita, pois primeiramente apenas equipes com dificuldades financeiras poderiam manter o V10 naquele ano. Mas o choro das outras equipes não adiantou, e a atual Vicarb foi a última equipe a usar os motores queridinhos. Nos últimos anos, o barulho em torno dos motores V10 voltou a crescer, e isso ganhou força quando Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, declarou que deveríamos considerar a possibilidade de trazer os motores V10 de volta. A fala dele pegou muita gente de surpresa, porque a Fórmula 1 está há tempos comprometida com um futuro sustentável, apostando em motores híbridos e combustíveis sintéticos. Alguns apostando até que em anos a Fórmula 1 se tornaria 100% elétrica. Não demorou para que essa declaração gerasse polêmica. Christian Horner, chefe da Red Bull, disse que adoraria ver o retorno dos V10. Max Verstappen, atual campeão, também expressou sua empolgação com a ideia. O ex-chefe da Jordan, Ed Jordan, chegou a dizer que os carros atuais são tratores comparados à era dos V10. Mas será que isso realmente pode acontecer ou estamos sendo enganados? A verdade é que, apesar de todo o clamor, um retorno dos V10 é extremamente improvável. Primeiro porque os motores híbridos atuais fazem parte do compromisso da Fórmula 1 com um futuro mais sustentável. A categoria tem planos de introduzir combustíveis 100% sintéticos até 2026. As duas ideias podem até se conciliar, mas a tendência é de que a principal categoria de automobilismo tende a ir para um lado cada vez mais elétrico. Além disso, a burocracia de regulamentos e gastos existem. Hoje as equipes investiram milhões no regulamento de motores híbridos e mudar completamente o regulamento para trazer os V10 de volta representaria mais uma dor de cabeça que pode se tornar um risco questão do teto de gastos. Outro fator importante é que as fabricantes de motores como Mercedes, Honda e Renault estão muito mais interessadas em tecnologias que possam ser aplicadas a carros de rua. Os V10, por mais emocionantes que sejam, não têm lugar nesse cenário. Como último ponto, a Fórmula 1 sempre foi vista como um grande ponto de implementação e popularização das tecnologias. Sendo assim, pode parecer contraditória essa regressão na questão de motores depois de tantos anos que eles foram substituídos. Na verdade, eu acredito que a maior possibilidade seja que a fala de Sulayem tenha um propósito mais político. A FIA está crítica com a mania de multar pilotos e até cozinheiros por simples palavrões, coisa comum no esporte que os carros estão a mais de 300 por hora. Fora isso, o presidente, que fez um estrago andando na própria categoria, conseguindo bater na linha reta, se envolve constantemente em brigas até mesmo com os próprios pilotos. Tudo isso vem minando sua imagem e uma fala nostálgica como essa pode ter servido apenas como desvio de foco das suas atitudes no mínimo questionáveis. Se os V10 não vão voltar, o que podemos esperar para os motores da Fórmula 1?
O que se discute hoje é o desenvolvimento de motores mais barulhentos e potentes, mas ainda alinhados com as metas ambientais. Os combustíveis sintéticos podem ser uma solução para trazer um som mais agressivo sem aumentar as emissões de poluentes. Além disso, novas regulamentações podem permitir que os motores híbridos tenham mais potência vindo da combustão, o que poderia resgatar um pouco da brutalidade dos antigos V10. Ou seja, pode ser que nunca mais vejamos um motor V10 em ação na Fórmula 1 moderna, mas isso não significa que a categoria não possa recuperar parte da emoção que eles proporcionavam. Então, depois de tudo isso, a pergunta continua: será que os motores V10 deveriam voltar? Mesmo sabendo que isso é improvável, a paixão dos fãs pela era V10 mostra que a Fórmula 1 precisa ouvir quem realmente faz o esporte acontecer. Talvez a resposta não esteja em voltar ao passado, mas sim encontrar uma maneira de trazer de volta a emoção e agressividade que tornaram essa época tão especial. Mas pessoalmente, sim, eu queria essa volta dos V10, muito além da fala de um roteiro e sentir de novo a emoção que eu e muitos fãs não vivenciaram ao vivo. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você pudesse decidir, você traria os motores V10 de volta para a Fórmula 1? Ou você acha que a categoria deve seguir com a evolução dos híbridos? Comenta aqui embaixo e vamos conversar. A gente se vê no próximo vídeo.